Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade ao seminário do LPCM e hoje minha parte vai ser falar um pouco sobre a absorção de raio-x, mais especificamente a fluorescência de raio-x e o mapeamento composicional. Então, vamos falar um pouco dos raios-x, que eles fazem parte do espectro eletromagnético, cujo comprimento de onda varia de 0,01 a 10 nanômetros e o range de energia varia de 0,1 até 10 kelvins. Esse tipo de radiação tem as mais diversas aplicações. Aqui são alguns exemplos. Em nível crescente de energia, nós temos a cristalografia, a mamografia, a tomografia computadorizada e os equipamentos utilizados em aeroportos para inspeção de bagagens. Todo equipamento laboratorial que utiliza os raios-x provavelmente vai ter uma estrutura semelhante a essa, que a gente chama de tubo de raio-x. E é aqui que os raios-x são gerados. Mas de que forma eles são gerados? Aqui nós temos um filamento do lado esquerdo. Esse filamento pode ser tungstênio, então ele vai ser aquecido. E, através de um processo termoiônico, esse filamento vai liberar elétrons. Com a diferença de potencial que existe dentro do tubo, esses elétrons serão acelerados e irão se chocar com um alvo metálico. E com esse choque, os elétrons perderão a sua energia cinética e ela será convertida em raios-x característicos, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Aqui nós temos uma janela de berílio que serve para guiar esse fluxo de raio-x que sai do tubo. Vale salientar que esse processo de conversão de elétrons em raio-x não é um processo eficiente. Menos de 1% desses elétrons são convertidos em raio-x e grande parte dessa colisão, grande parte desses elétrons vai ser responsável pela geração de calor. Então, por isso que o resfriamento desses tubos é de extrema importância, porque eles aquecem facilmente e pode danificar toda a eletrônica. Com essa figura, a gente pode explicar o que acontece quando os elétrons se chocam com um alvo metálico. Aqui nós temos a representação da estrutura eletrônica do átomo que compõe esse alvo metálico. Então, o que é que vai acontecer? O elétron ele vai se chocar com os elétrons da camada K com energia suficiente para ejetar esses elétrons da camada de caroço. E uma vez que esse elétron é ejetado, a gente chama ele de fóton-elétron. A partir daqui, quando a gente tem essa vacância na camada K, a gente diz que o átomo está ionizado e em um estado excitado. E ele precisa voltar para o seu estado fundamental. Para isso acontecer, existem duas maneiras. A primeira delas é quando um elétron, por exemplo, um elétron da camada L, vem e preenche essa vacância deixada na camada K. A diferença de energia entre esse elétron da camada K e esse elétron da camada L vai ser a energia do fóton de raio-x que vai ser liberado. Uma outra maneira é quando um elétron da camada L, mais uma vez o elétron da camada L vem e preenche essa vacância na camada K. Só que no lugar de liberar um fóton de raio-x, essa energia vai ser absorvida por um outro elétron de uma camada superior, por exemplo, AM, e essa energia vai ser suficiente para ejetar esse elétron. Então, esse elétron da camada M ejetado, a gente chama ele de elétron OG. Agora, o que seria a técnica de XRF, que é a fluorescência de raio-x? Essa técnica é utilizada para analisar os elementos químicos presentes no material. A gente consegue fazer uma análise quantitativa e qualitativa. E como é que a gente consegue determinar esses elementos presentes? A gente pode dizer que esse processo acontece em 3 etapas. O primeiro deles é a excitação dos elementos que constituem a amostra. Então, o que é que a gente tem? A gente tem os raios-x primários, que foram produzidos no tubo de raio-x. Esses raios-x irão ser incididos na amostra que está sendo analisada e fará com que os átomos presentes na amostra sejam excitados, com cada um emitindo os raios-x característicos, que é único para cada elemento. Então, vamos olhar mais uma vez para a eletrosfera para explicar esse fenômeno de fluorescência de raio-x. De maneira análoga ao que a gente tinha no tubo, lá a gente tinha o elétron ejetando o fotoelétron. Agora, como é fluorescência de raio-x, a gente vai ter um fóton de raio-x ejetando esse fotoelétron e deixando a vacância na camada K. Então, toda vez que um elétron da camada
da camada L preenche essa vacância, a gente vai ter a emissão de uma K-alfa. E toda vez que um elétron da camada M preenche essa vacância, a gente vai ter a emissão de uma K-beta. Aqui nós temos um exemplo das intensidades da K-alfa e da K-beta, onde a intensidade da K-alfa vai ser sempre superior à da K-beta. Por quê? Porque a probabilidade de um elétron da camada L vir a preencher essa vacância é maior do que a probabilidade de um elétron da camada M preencher essa vacância. Falando um pouco mais da camada L também, a gente pode subdividir essa camada em três, que a gente chama de subcamada L1, L2 e L3. Toda vez que um elétron da subcamada L3 preenche essa vacância, a gente tem a emissão de uma K-alfa1. E toda vez que a gente tem um elétron da subcamada L2 preenchendo essa vacância, a gente tem a emissão de uma K-alfa2. E como eu falei, esses raios-x são característicos porque eles são específicos para cada elemento químico. Então, segundo a lei de Moseley, a gente tem que o comprimento de onda dos raios-x característicos vai ser função de duas constantes, B e sigma, que dependem das camadas que estão envolvidas nessa transição aqui, do preenchimento da vacância, e Z, que é o número atômico do material. Então, depois da citação, a gente vem para o segundo processo, que é a dispersão, que na fluorescência de raio-x pode acontecer de duas maneiras. A primeira dela, a que a gente chama de espectroscopia por dispersão de comprimento de onda, e a segunda, que é a espectroscopia por dispersão de energia. Falando um pouco do comprimento de onda aqui, essa primeira, a gente diz o quê? Que os raios-x serão incididos nas amostras, que por sua vez irão emitir os raios-x característicos, que será difratado em um cristal analisador. Esse cristal analisador vai determinar os comprimentos de onda característicos de cada emissão e assim quantificar e qualificar quais são os elementos ali presentes. Então, como a gente está falando de difração, a gente vai utilizar a equação de Bragg aqui também, de maneira análoga que a gente usa na difração de raio-x. Mas qual seria a diferença entre a aplicação da lei de Bragg aqui, na fluorescência, e para a difração de raio-x? A primeira delas aqui, na difração de raio-x, você usa o lambda do tubo de raio-x. Então, se você tem um tubo de cobre, você vai usar a K-alfa do cobre nessa equação aqui e descobrir quem seria o D das suas interferências construtivas. E assim determinar quais são as estruturas cristalinas presentes na sua amostra. Só que quando a gente está falando de fluorescência, a gente conhece quem é esse D, porque a gente vai usar um cristal que tem as propriedades determinadas. E a gente quer conhecer quem é o lambda. Então, quando a gente estuda fluorescência de raio-x e aplica a lei de Bragg, a gente está buscando os lambdas dos comprimentos de onda emitidos pelas amostras, e quando a gente faz a difração, a gente quer o D e assim determinar qual é a estrutura cristalina. Quando a gente fala da dispersão por energia, a gente tem equipamentos com instrumentação mais simples e, consequentemente, eles são mais baratos também. E como é que acontece as medidas nesse tipo de equipamento? Da mesma forma, a gente vai ter o raio-x sendo incidido na amostra, a amostra emitindo os raios-x característicos. Então, esses fótons aqui emitidos pela amostra irão criar pares elétron-buracos aqui nesse detector. Quanto mais energéticos são esses fótons, mais pares elétron-buracos serão criados. E dessa forma, a gente consegue fazer uma análise dos elementos presentes no material. Depois da excitação e da dispersão, a gente tem para a terceira e última etapa, que é a detecção. Que a partir daí a gente consegue construir esses tipos de espectros aqui ilustrados. Aqui nós temos o exemplo do iodo com a pureza superior a 99%. E a gente, como eu falei anteriormente, a intensidade da K-alfa é sempre superior à da K-beta e esses valores são característicos para cada elemento. Então, toda vez que a gente tiver a K-alfa1 com a energia de 28,61, a gente pode afirmar que essa emissão provém de um íon de iodo. Aqui nesse gráfico a gente tem a representação dos rendimentos das linhas de emissão de raios-x característicos. E a observação dele vai nos auxiliar a entender algumas das limitações dessa técnica. Então a gente sabe que o quê? Que para identificar os elementos presentes na amostra,
é preciso que o equipamento leia os raios-x característicos que são emitidos por essa amostra. Então, a gente tem o quê? Que nessa linha K, os rendimentos de emissão para Z menores do que 4 é zero. Ou seja, por esse tipo de técnica, a gente não consegue identificar elementos com Z menor do que 4. Quando a gente pega o range entre 4 e 8, a gente vê que esse rendimento é em torno de 0,5%, o que requer equipamentos mais sofisticados para que a gente consiga ter a leitura desses elementos. Então, normalmente, os equipamentos que estão à disposição vão conseguir detectar elementos a partir do número atômico 9, que seria o flúor. Nesse gráfico, a gente pode observar também que as emissões para a linha L é igual a zero para números atômicos menores do que o 20, e para a linha M, esse número é igual a zero para números atômicos menores do que o 57. Outra coisa que a gente pode observar também nessa técnica é que para elementos pesados, como por exemplo aqui a gente tem o ouro, as emissões de K-alfa-1 ocorrem em uma energia que está fora do limite de detecção desse sistema. Aqui a gente tem que a K-alfa-1 do ouro ocorre em aproximadamente 67 kV. Então, para elementos pesados, é comum que a gente tenha, no caso do ouro, essa linha K-alfa-1 não estaria presente, e estaria presente só a L-alfa-1 e a M-alfa-1. Então, para ficar bem claro que seria a XRF, eu vou fazer aqui um comparativo com a difração de raio-x, que é uma das técnicas mais utilizadas no nosso grupo de estudos. Então, como semelhança, a gente pode dizer que essas duas técnicas vão medir a resposta dos raios-x ao interagindo com o material, fornecendo assim medidas que auxiliam na identificação do material. Então, com particularidades, nós temos que o quê? A XRF ela vai fazer uma análise elemental. Ela vai nos dizer quais são os elementos que estão ali presentes. E a difração de raio-x ela consegue dizer quais são os elementos que estão ali presentes e de que forma eles estão ligados um com o outro. Por exemplo, na XRD, a gente pode ter uma amostra com ferro e a gente conseguir dizer se ali é o ferro 2 ou se é o ferro 2 e 3, ou até mesmo se é uma mistura dos dois. E já no XRF, se a gente colocasse essa amostra lá, a gente só conseguiria identificar os picos referentes ao ferro. Se a gente pega uma amostra, por exemplo, do carbonato de cálcio, que a gente sabe que tem um polimorfismo, a gente consegue dizer na difração de raio-x se é uma calcita, se é uma aragonite ou se é uma vaterita. E já no XRF, a gente só encontraria picos referentes ao cálcio. Então, talvez fique a dúvida do porquê fazer uma XRF quando você pode fazer uma XRD e ter informações mais completas a respeito da sua amostra. No nosso caso, por exemplo, que a gente trabalha com síntese, a gente sabe exatamente quais foram os elementos precursores e o que é que a gente precisa obter, que essas informações são essenciais quando a gente vai analisar um difatograma. Mas nem sempre essa é a realidade das amostras que a gente tem que analisar. Às vezes a gente tem alguma coisa que a gente não tem uma ideia muito fixa do que está ali dentro. Então, a análise de XRF poderia ser indicada nesse caso. Outra questão também da XRD é que se uma fase está presente com concentração menor do que 2%, na difração vai ser impossível de se identificar essa fase. E na XRF a gente consegue identificar até elementos traços. Então, essas técnicas poderiam funcionar como técnicas complementares para a gente conseguir caracterizar o nosso material em relação à composição. Falando um pouco melhor de como são feitas as medidas e da instrumentação, vamos falar agora do WDS, que em relação à categoria existem duas. Uma que é sequencial, onde os elementos são analisados individualmente por um único sistema de detecção, e o simultâneo, que existe um conjunto de sistemas de detecção que trabalham simultaneamente para analisar o material. Aqui nós temos o tubo de raio-x, onde os raios-x característicos que são emitidos pela amostra passam por um colimador, que tem como objetivo aumentar a resolução, e aqui nós temos um conjunto de cristais. Então, cada cristal desse ele tem o objetivo de identificar um determinado range de elementos. Aqui nós temos um contador com cintilador, que ele vai ser responsável por identificar os elementos pesados, e um detector proporcional, que é responsável por identificar os elementos mais leves. Nessa imagem a gente tem os espectros de emissão
de uma liga à base de níquel, o que a gente pode ver que tem dois gráficos, né? Porque esses gráficos foram gerados cada um por um tipo de cristal. Aqui o fluoreto de lítio, que é responsável pelas emissões com comprimentos de onda mais baixos, e esse TAP, que é responsável pelas emissões de comprimentos de ondas mais elevados. Então, quando a gente analisa esse tipo de gráfico, a gente consegue identificar os elementos presentes e a gente consegue saber, de acordo com as intensidades, quais são os elementos que tem mais abundante naquela amostra. Então, aqui a gente pode perceber que essa liga à base de níquel é composta por vanádio, cromo, cobalto, níquel, tungstênio, alumínio, entre outros aqui. Com relação ao tubo de raio-x presente nesses equipamentos WDS, a gente tem que o alvo metálico mais utilizado é o ródio, porque é um elemento que consegue excitar de maneira eficiente tanto os elementos leves quanto os pesados. E existe uma série de outros alvos metálicos também, sendo o tungstênio é bastante utilizado, mas o ródio é o mais comum nos equipamentos. Com relação às amostras, existem basicamente 3 tipos de como as amostras podem ser analisadas no equipamento. O primeiro deles é utilizando recipientes de plástico, que é específico para fazer a realização dessa medida, onde esses recipientes são indicados para materiais líquidos e em pó soltos, onde a gente vai isolar o material utilizando esse filme polimérico, que é de um material, geralmente é de um material chamado de Mila. A gente pode também fazer as pastilhas de pó prensado, que é basicamente a mesma forma que a gente utiliza no laboratório para conformar as pastilhas para a luminescência. E também tem as pastilhas fundidas, que utiliza a amostra junto com o metaborato de lítio e o tetraborato de lítio, ou um ou outro, ou até mesmo os dois. Então, é misturado esses dois compostos, junto com a amostra de interesse, é fundido, e a gente tem esse material que é chamado de pérola, que a gente pode analisar no equipamento. Através da microscopia eletrônica, a gente também consegue identificar os elementos que estão presentes na amostra que a gente está analisando. Isso é possível porque esses microscópios são equipados com o sistema de EDS. Eles têm sistema de EDS e não o WDS, devido à simplicidade da instrumentação do EDS, que é mais fácil de ser acoplada ao microscópio. A diferença fundamental desse EDS e do que eu falei anteriormente seria a fonte de excitação, uma vez que esses microscópios eles estão equipados com um canhão de elétrons que tem a função de formar imagem, então esse mesmo canhão vai ser utilizado para excitar os átomos e fazer com que eles emitam os raios-x característicos. Então, juntando essas duas técnicas, a gente consegue fazer o quê? A gente consegue tanto formar imagem, quanto identificar a localização de cada elemento ao redor dessa imagem. Então, dessa forma, a gente consegue fazer o que a gente chama de mapa de composição, onde cada cor aqui indica a localização de diferentes átomos que estão presentes nessa amostra que a gente está analisando. Uma outra variação da fluorescência de raio-x é o uso da radiação síncroton para excitar os átomos da amostra. A vantagem desse tipo de técnica é que a sensibilidade é muito alta e a gente consegue identificar elementos traços. Essa fórmula aqui ela nos dá o limite de detecção da técnica, onde ela é uma função da intensidade do background, do tempo de aquisição e da sensibilidade. Usando esse tipo de radiação, a gente sabe que a gente consegue diminuir a intensidade do background, porque a gente usa uma luz polarizada, e a gente consegue aumentar a sensibilidade, porque a gente usa uma luz de alto brilho, e então o fluxo de fótons é grande, e essa questão ajuda na sensibilidade. Dessa forma, a gente consegue detectar elementos que estão em uma concentração de partes por bilhão, e a gente consegue aumentar a sensibilidade em uma ordem de grandeza de 3 a 7 em relação às técnicas mais usuais. Existem também os equipamentos que são portáteis, que eles podem utilizar tanto fontes de raio-x
como fontes radioativas, que são os radioisótopos que tem no interior desses equipamentos, onde é possível fazer uma análise e obter a informação aqui nessa tela. Aqui é um exemplo de um estudo que foi feito com esse equipamento, onde foi estudado as diferentes composições para os diferentes pigmentos encontrados nessa obra de arte aqui. Agora eu vou apresentar alguns exemplos das técnicas que eu apresentei aqui. O primeiro exemplo que eu trago foi o trabalho que eu desenvolvi no meu mestrado, onde o objetivo era produzir pastilhas sinterizadas de germanato de bismuto. Quando foi feita a difração de raio-x, a gente obteve que as amostras eram compostas por germanato de bismuto em duas estequiometrias, a 4312 e a 12120. Quando a gente faz as micrografias com os elétrons retroespalhados, a gente costuma ver diferentes tons de cinza. Quanto mais escuro é o tom de cinza, menor é o Z médio daquela região. E, consequentemente, quanto mais claro, maior é esse Z médio. Aqui a gente pode observar que tem os grãos mais escuros e outros mais claros. Então, como era esperado, a gente fez uma medida de EDS nessas regiões indicadas por setas e a gente chegou à conclusão que os grãos mais escuros representam os grãos de germanato de bismuto na estequiometria 4312 e os grãos mais claros, o germanato de bismuto na estequiometria 12120, que essa fase 12120 era a fase espúria. Nesse segundo exemplo, nós temos um trabalho que foi desenvolvido com o objetivo de transformar as cascas dos ovos de pata, que é composta basicamente por carbonato de cálcio, em óxido de cálcio através do tratamento térmico. Aqui nós temos o difratograma das cascas de ovos de pata, que mostra basicamente a presença de carbonato de cálcio e, após o tratamento térmico, que é composta basicamente de óxido de cálcio. Quando a gente faz análise de composição, a gente pode identificar uma série de outros elementos que estão presentes na amostra que, devido às suas pequenas concentrações, não podem ser detectadas nas medidas de DRX. Nesse último exemplo que eu trago aqui, foi feita a fluorescência de raio-x utilizando a radiação síncrotron. Então, nesse trabalho, o objetivo era determinar se solos contaminados com nanopartículas de óxido de cério e óxido de zinco eram capazes de contaminar as plantas. Então, foi feita uma plantação de soja e foram analisadas 3 regiões. Uma delas é esses nódulos presentes na raiz da planta, o caule e a vagem da soja. Aqui nós temos uma imagem de uma região da vagem de 36 milímetros quadrados. E aqui a gente consegue identificar pequenos pontos que são referentes à localização das nanopartículas de céria. Que para essa vagem aqui, a concentração era de 40 nanogramas por gramas. Esse é o mapa de composição das partículas de óxido de zinco em 3 regiões diferentes, no caule, na vagem e nos nódulos. Pessoal, foi isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham conseguido entender, ter uma base do que é essa técnica. E, como de praxe, estamos aí disponíveis para responder quaisquer perguntas. Então, obrigado e aguardo os questionamentos de vocês.